O evangelista João, o apóstolo João, na sua segunda carta, nos versículos 10 e 11, ele nos dá uma orientação muito importante, irmãos, que nós não podemos desprezar. A palavra do Senhor, através do apóstolo, diz assim: se alguém vier até vocês e não trouxer esta doutrina, não o recebam em casa, nem o cumprimentem, pois quem lhes dá cumprimento participa das suas obras más. Em outra versão diz: não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque quem lhes dá as boas-vindas participa também das suas obras infrutíferas das trevas. Você entende o que esse texto quer dizer? Será que ele aponta para aquelas seitas que às vezes batem à nossa porta, como as Testemunhas de Jeová, os Mórmons, que querem trazer realmente doutrinas diferentes? É isso que o texto quer dizer? Fica conosco, que você vai saber com maior detalhe. Olá, meus queridos. Se você é novo por aqui, eu sou o pastor Gilberto Esteves, pastor da Igreja Batista Missionária de Paragominas, no Pará, igreja afiliada à Convenção Batista Nacional. Nós vamos tratar deste assunto e eu quero que você preste bem atenção a fim de que o entendimento seja real na sua vida. Olha só, este trecho ensina sobre a necessidade do discernimento na comunhão cristã e adverte contra a aceitação de indivíduos que propagam doutrinas contrárias à verdade do Evangelho. Não há espaço para acolhimento ou cumplicidade com falsos mestres ou ensinos heréticos. Ao contrário, há uma clara orientação para evitar contato e associação com eles, como forma de proteger a pureza da fé e evitar a participação em associação em ações contrárias à vontade de Deus. Vamos entender melhor o que isso quer dizer. Veja bem, irmãos, começando pela palavra casa. O texto diz: não recebais em casa. O que nós precisamos entender é que a igreja, como existe hoje nos moldes dos grandes templos, dos mega templos, não existiam naquela ocasião. Os templos, como conhecemos hoje, passaram a surgir a partir do século IV. Antes, a igreja ela se reunia nas casas, ok? Então, as casas eram onde acolhia os irmãos. Haviam casas que acolhiam 40, outros que acolhiam até 60 pessoas. Então, são várias casas, tá, que se reuniam para que pudesse cultuar ao Senhor. Então, percebam, quando João diz, não recebais em casa, ele não está dizendo simplesmente que nós não devemos ser corteses, com as pessoas que batem à nossa porta, sermos mal educados, fazermos cara feia. Ele não está dizendo para nós fazermos isso, ok? O que o texto está dizendo é que naquela ocasião, como haviam muitos missionários que saíam por todos os lugares levando a boa semente, existiam outros também, inclusive os judaizantes, que saíam e levavam outros ensinamentos, outras doutrinas às igrejas. Então João está dizendo que eles não deveriam receber na casa onde a igreja se reunia, ou seja, igrejas, casas ou casas, igrejas. O que ele está dizendo, na verdade, é para que não desse oportunidade a essas pessoas para ensinar, para pregar, para usar o púlpito, tá? E com isso, elas não iriam propagar os seus ensinos heréticos, tá? Exatamente isso que a palavra ela nos diz quando fala sobre casa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz referência à igreja em Corinto. Não era uma igreja só, no sentido de um local somente onde as pessoas se reuniam. Eram várias casas onde a igreja se reunia.
Então, as cartas eram lidas em todas essas casas, em todas essas igrejas. Tá? A gente sabe que a igreja é uma só, é o corpo de Cristo na terra. Mas, se referindo a estas chamadas congregações, onde as pessoas estavam congregadas para aprender a palavra, para orar, para se edificarem, estar em comunhão. Então, ali, na verdade, irmãos, eram as casas, tá? Porque a igreja, como temos hoje, no formato que temos hoje, tá? Ela não existia. Agora, quando João diz não recebais em casa, é não recebais na igreja, não entregar o púlpito para pessoas que pudessem ensinar coisas erradas. E aqui tem um ensinamento muito forte para nós. Não podemos entregar o púlpito de nossas igrejas para qualquer um que chega dizendo que é evangélico. Existem pessoas que são muito carismáticas, conquistam logo o povo e de imediato pegam o microfone e passam a ensinar. E aí vem o perigo. Por isso, devemos ser muito cautelosos quanto a entregar o microfone e o púlpito na mão de uma pessoa sem nós conhecermos bem a sua doutrina, os seus pensamentos, tá? Então, respondendo àquela pergunta inicial sobre as testemunhas de Jeová, sobre os mormons, não são somente eles, mas às vezes até aqueles que se dizem evangélicos trazem doutrinas que negam a divindade de Cristo, a sua soberania, negam a sua obra. Então, isso nós não podemos permitir em nossos púlpitos. E era exatamente sobre estas coisas que João estava alertando aquelas igrejas naqueles dias. Então, já respondo para você de uma forma que você entenda, que era exatamente por causa disso. E não recebais em casa, era como se dissesse hoje, não recebais na igreja e não dê oportunidade a eles, para que eles ensinem coisas erradas, tá? E a gente sabe que até no nosso meio cristão, existem pessoas que não só diferem de ponto de vista doutrinário, mas que são heréticos mesmo. Então, sobre isso, nós não podemos liberar os nossos púlpitos. Estou fazendo uma pausa só para lembrar você. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu comentário, curta esse vídeo e, se possível, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajudará bastante a continuar fazendo vídeos como esse para edificar a sua vida e também outras pessoas. Então vamos continuar. A segunda carta de João, ela é uma epístola curta, ok? Dirigida à senhora eleita, que pode ser a igreja ou realmente um membro daquela igreja, tá? Mas nós aceitamos mais que seja a igreja, e com um propósito claro de preservar a unidade da verdade, da doutrina bíblica. E João combate heresias que negam a encarnação de Cristo e promove o amor verdadeiro fundamentado na doutrina correta. O livro busca fortalecer os fiéis na fidelidade do evangelho genuíno, combatendo o erro que ameaça dividir e corromper a igreja. Quantas igrejas já não foram divididas devido a heresias? Dividida devido à oportunidade que foi dada a determinados grupos, determinadas pessoas, e elas vieram a realmente dividir a igreja, queridos. Na cultura judaico-cristã daquele momento, o cumprimento era uma forma comum de mostrar hospitalidade e apoio. No entanto, João alerta contra esse gesto quando se trata de falsos mestres, amados. Isso revela a forte importância dada à integridade doutrinal na comunidade cristã primitiva. Acolher alguém sem discernimento poderia implicar em participação em suas más obras. Precisamos, sim, ter discernimento, amados, no tocante à prática doutrinária. Era uma preocupação da igreja primitiva. O apóstolo João escreveu suas cartas, essas cartas, ele tinha também em mente combater
o gnosticismo reinante naquela época, era uma pressão muito grande sobre a igreja, e ele então orienta os irmãos como deveriam proceder a fim de que a doutrina, a sã doutrina, fosse preservada, amados. Tá? E no que diz respeito à doutrina, que quer dizer, irmãos, refere-se ao ensino ou o ensino ortodoxo, como nós conhecemos, da fé cristã. Tá? E o cumprimento, no contexto dessa cultura da época, tinha conotações de amizade, apoio e também de aprovação pública. Por isso, eles não poderiam receber na igreja e dar oportunidade a essas pessoas, amados. Nós temos também no Novo Testamento algumas referências que dão apoio a isso que eu estou falando para vocês. Uma delas é Romanos capítulo 16, versículo 17. E neste texto, Paulo diz: E rogo-vos, irmãos, que vos guardeis dos que causam divisões e obstáculos à doutrina que aprendestes. Olha só o que Paulo diz. Ele também segue com outros textos das Escrituras nos orientando a evitar esse tipo de coisa. Tá? E Tito, escrevendo também a Tito, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: aquele que causa divisão, tá? Separa-se da comunidade. Separa-se da comunidade. Temos também uma orientação de Apocalipse que aponta, irmãos, que nos mostra, ela nos adverte contra falsos mestres infiltrados na igreja, em Apocalipse 2:20. Esta passagem reforça o princípio de guardarmos a integridade da doutrina, evitando comunhão com os que propagam heresias. Então, amados, é muito importante nós entendermos que na comunidade da fé, na igreja que nós participamos, não é somente para nós estarmos lá cantando, ouvindo a palavra, não é? Mas é importante nós conhecermos a verdadeira doutrina, tá? Por exemplo, quando nos Estados Unidos uma pessoa ela vai trabalhar num banco, ela é treinada para conhecer uma cédula falsa, tá? Então, muitas cédulas vão passando por suas mãos para que ela possa identificar uma cédula falsa. Então, o que é que acontece? Quando ele já está no seu exercício da função e uma cédula desse tipo cai em suas mãos, ele já sabe, porque ele ficou trabalhando, treinando justamente com a cédula verdadeira. Então, ele sabe distinguir qual é uma cédula verdadeira e qual é uma cédula falsa. De forma que quando essa cédula falsa chega em suas mãos, ele já bate o olho e já sabe. Então, para nós conhecermos uma falsa doutrina, nós temos que conhecer a doutrina verdadeira. Daí a importância de nós estudarmos, nos dedicarmos, a fim de que não sejamos enganados, não sejamos pegos de surpresa, como muitos têm sido alvos destas pessoas, ok? Assim como naqueles dias, hoje, há muitos itinerantes saindo pelo mundo afora, dizendo que está pregando a palavra de Deus. Mas cuidado, até para você receber um missionário na sua igreja, eu vou lhe dar uma dica. Pergunte para ele, ele foi enviado por quem? Qual foi a missão que o enviou? Qual foi a igreja que o enviou? Porque, irmãos, se o próprio Senhor Jesus foi enviado pelo Pai e nós fomos enviados por Ele, por que existem hoje chamados missionários que são autônomos? Não tem ligação com missões, não tem ligação com a igreja. Isso já é um indício, isso já é um ponto para nós observarmos, que essas pessoas não querem estar debaixo de governo, não querem estar debaixo de orientação de ninguém, elas querem fazer o que elas querem. E quando tem alguém com esse comportamento, nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque geralmente são pessoas que não querem se submeter à eclesiologia, a uma missão, e ninguém foi enviado por si mesmo, e eles se dizem missionários. Muito cuidado
com aqueles que batem à sua porta, tá? E principalmente aqueles a quem nós damos o microfone e o púlpito de nossas igrejas. Aqui vai uma dica para você. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e todos os seus. Em nome de Jesus. Amém.